Vamos lá. Começar um novo capítulo. Capítulo 5, dos deveres particulares do próprio Estado e dos conselhos evangélicos. Página 91. Evangélico vem de evangelho. Antigamente, quando eu era criança, a pessoa que não era católica era chamada, não de protestante, aí não era tão chamado de protestante já, era chamado de crente. Eles próprios diziam, eu tinha conhecidos, parentes, eu sou crente. É católico? Não, eu sou crente. Eles não diziam, eu sou protestante. Vem do protestantismo, a gente sabe que a divisão começa lá com Lutero e vem assim se disseminando e tudo mais. Mas antigamente se falava crente. Depois aí, essas igrejas mais modernas aí, hoje chamam evangélicas, de repente acharam que o crente estava meio depreciativo e começaram a bater o termo evangélico. Muito embora nem todas sigam de verdade o evangelho, muitas estão mais aí prestando atenção no Antigo Testamento e não no Senhor, no evangelho. Então, aí são aquelas coisas que é particularidade de cada uma aí, tá certo? Então virou o termo evangélico sinônimo de crente. E aí agora quando a gente fala evangélico, isso já tem muitas décadas, quando a gente fala evangélico, as pessoas de repente falam o quê? Vai falar de evangélico? Como assim? O professor Emílio agora fala, não sou eu, olha, é o Catecismo Maior de São Pio X, tá? Quando eles não se chamavam evangélicos ainda, evangélico vem de evangelho. Então não tem nada a ver aí com nenhuma denominação por aí. Por favor, se você tiver o seu livro aí, do Catecismo, estiver acompanhando comigo, a página 91, capítulo 5. Então, dos deveres do próprio Estado. Que vem a ser os deveres do próprio Estado? Por deveres do próprio Estado, entendem-se aquelas obrigações particulares que cada um tem por causa do seu estado, da sua condição e da situação em que se acha. Esse Estado é com E minúsculo, não é com E maiúsculo. Não é o Estado Federal, o Estado aí, a União Federativa, lá, Brasília. Não tem a ver com a máquina estatal. Nós também acostumamos a ouvir a palavra Estado, justamente para se referindo a coisas públicas. Nesse caso não é, está se referindo a nós, a coisa particular. Então, qual é o seu Estado particular? Não tem nada a ver com política. Tem a ver com o seu estado. Por exemplo, a pessoa tem que guardar castidade de acordo com o seu estado. Então, por exemplo, uma pessoa que é solteira não pode ter nenhum tipo aí de relacionamento porque sexual, para ficar bem claro, porque simplesmente ela tem que guardar a castidade de acordo com o seu estado. Como ela não tem um matrimônio, ela não pode, simplesmente ter relacionamento sexual com ninguém. Ah, mas então a pessoa casou, beleza, agora ela foi aí abençoada, ela já não tem mais que guardar aí a virgindade. Tá, mas tem que guardar a castidade de acordo com o seu estado, porque o seu estado agora é de casado com aquela X pessoa que está do lado, e ela então lhe deve fidelidade como a gente jura no dia do casamento. Portanto, ela vai ter aí essa vida íntima dela, mas só com o marido ou só com a esposa. Ah, mas a pessoa é religiosa, fez lá voto de castidade. Bom, então ela vai guardar a castidade de acordo com o estado dela. Portanto, ela vai permanecer em castidade. É isso, gente. Na verdade, você está entendendo? É um exemplo da palavra estado dentro da igreja, do que se usa dentro do catecismo. Quem impôs aos diversos... Vou ler de novo, que vem a ser os deveres do próprio Estado. Por deveres do próprio Estado, se entendem aquelas obrigações particulares que cada um tem por causa do seu estado, da sua condição e da situação em que se acha. Quem impôs aos diversos estados seus deveres particulares? Foi o próprio Deus que impôs aos diversos estados os deveres particulares, porque esses derivam dos seus divinos mandamentos. Explicai-me com algum exemplo como os deveres particulares derivam dos 10 mandamentos. Acho que eu virei página demais. Virei. Sabia. Só... Tá certo. Tá certo. No quarto mandamento, sob o nome de pai e mãe, entendem-se também todos os nossos superiores. Assim, deste mandamento, derivam os deveres de obediência, de amor e de respeito dos inferiores para com os seus superiores e todos os deveres de vigilância que têm os superiores sobre seus inferiores. Certo? Eu estou achando que... É isso mesmo, a explicação é essa daí.
Então, meus irmãos e minhas irmãs, funciona assim: nós devemos obediência a quem está acima de nós, mas de acordo com a igreja, de acordo com Deus. Você não vai obedecer uma pessoa que está acima de você na hierarquia. Existe hierarquia, gente. Hierarquia existe no céu e também no inferno. É só nesse mundo que as pessoas querem anarquia, também inspirado pelo demônio. Só papo furado, só para enganar, né? Porque no fim das contas ele próprio é um ditador no inferno. Então existe hierarquia em todo lugar. Se a pessoa está no emprego, tem hierarquia. Conforme a empresa, quanto maior a empresa, maior a hierarquia também. E ela está sujeita, então, à obediência ali, também ali as pessoas que estão acima dela. Na igreja a mesma coisa, tá? Nós estamos falando aqui do começo do século passado, lembra? E aí então é o seguinte: porém, você não pode obedecer uma pessoa que manda você fazer uma coisa que é contrária à lei de Deus. Então o seu chefe, o seu pai, sua mãe, enfim, o governo, porque também existe essa hierarquia em todos os países, o governo civil resolve dizer que você tem que fazer Y. Bom, tudo bem, você não vai fazer se for contra Deus. Se for, tudo bem, dá a César o que é de César, tudo bem. Mas se for uma coisa contra Deus, porque você veja, já lá no começo, na época dos mártires, lá no início do cristianismo, o governo civil mandava acender aí esse incensinho para os deuses. E os cristãos, os primeiros aí mártires, não vou fazer isso, eu não vou negar a nosso Senhor Jesus Cristo. Eram mortos, torturados, mas de forma nenhuma eles desobedeciam a Deus. Então, como nos ensinou o nosso primeiro Papa, que é São Pedro, você tem que obedecer primeiro a Deus, depois aos homens. Desde que então a lei dos homens esteja consoante, esteja de acordo com justamente aí a sua religião, com a lei de Deus, com a sua consciência inclusive. Aí é uma coisa que se argumenta até em tribunais. Não, por uma questão de consciência eu não posso fazer isso, a minha religião não permite, a minha fé não permite. Certo? Então é uma coisa aí que eles tentam barrar, tirar e tudo mais em vários países, mas que é válida, é uma figura jurídica válida. Tanto é que, por exemplo, a gente tinha aluno aí adventista, quando marcava a reposição de aula, teve greve, marcava a reposição de aula no sábado, eles não iam. Porque para eles é dia de preceito para eles, você tem que respeitar a fé deles, eles simplesmente não iam. Tem uma aí, não sei qual delas, não vou afirmar porque não sei a certeza, mas tem uma que não pode servir o quartel. Eu tenho aluno que não serviu o quartel porque era dessa seita aí. Não serve o quartel. Então é isso, você tem que obedecer primeiro a Deus, depois aos homens. Então a lei dos homens não pode estar acima da lei de Deus, mandando você cometer um pecado mortal, daí você vai e faz o pecado mortal porque a lei mandou você fazer o pecado mortal. Não, a lei de Deus é soberana. Então vamos sofrer aí as penalidades civis aí, mas desobedecer a Deus nunca. É preferível desobedecer a lei aqui, mas não pecar contra a lei de Deus. Isso aí, assim, no mundo jurídico se entende isso perfeitamente, certo? Então, para você entender, a mesma coisa um chefe. O chefe lá fala, não, tudo bem, olha, todo mundo trabalha aqui, vamos fazer uma reunião de fim de ano aí, e eu faço parte da seita tal, vocês vão todos participar, vai ter aqui um evento aqui da minha igreja, um culto da minha igreja, sei lá qual igreja aí, qual seita, qual ritual, o que você quiser pensar, e vocês todos vão ser obrigados a participar. Eu não vou, eu sou católico, eu não posso participar disso aí. É sua religião, tá bom, a gente respeita, mas aqui dentro é serviço, eu não vou participar de uma coisa que fere a minha religião, por uma questão de consciência, então eu vou te mandar embora. Então você me manda embora, mas eu não vou, porque eu tenho que obedecer primeiro a Deus, depois aos homens. Tá entendendo? São exemplos para você entender que primeiro é a lei de Deus. Então tá certo, a pessoa tem autoridade, mas a gente obedece até o ponto que aquilo não fere a lei de Deus. A partir do momento que ferir a lei de Deus é uma questão de consciência. Falei, eu não posso porque a minha religião não permite isso. A minha crença, a minha fé não permite isso. De forma nenhuma eu vou ofender o meu Deus. E as figuras jurídicas existem. Então ficou bem explicado, justamente para você entender, o que está acontecendo. Nos tempos que estão vindo aí, toda essa parte de hierarquia, a gente tem que, então, sempre levar em consideração a partir dos olhos dessa informação. Primeiro obedecer a Deus, depois os homens. Não interessa quem está no poder, não interessa quem fez a lei, não interessa se você gosta da pessoa, se não gosta, não interessa. Interessa se isso fere a sua crença ou não. O ponto é esse, o resto não interessa para nós
aqui nesses tempos que nós estamos, já de Apocalipse. Vamos em frente aí na nossa conversão, se preocupe mais com as coisas de Deus, porque realmente está acabando o tempo e nós precisamos da nossa conversão. Então, bem explicado. Agora, com relação à igreja, para terminar esse tópico, com relação à igreja é assim, bom, hoje em dia a autoridade que vocês têm na Paróquia Sagrada Face de Tours sou eu, porque o pároco da paróquia sou eu, o senhor me colocou aqui. Foi ele que me chamou e me colocou aqui à frente. Pronto. E aí então, puxa, mas é acima do senhor, professor. O senhor não obedece a ninguém? Claro que eu obedeço. Como que eu não obedeço? Como que eu não obedeço? A igreja tem hierarquia, como que eu não obedeço? Eu obedeço sim, o Papa Bento XVI e a Santa Igreja de 2000 anos e o nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Eu creio que é muito mais difícil dessa forma. Ô, professor, mas por que o senhor fala que é difícil? Porque é assim, você tem um padre com você, tem um bispo com você. Se tivesse um padre, eu não estava aqui, né? E se tem um bispo acima da gente, válido, você tem uma dúvida, você vai, corre na pessoa, você vai lá. Então é o contrário da gente aqui, sabe, estudando e tudo mais. Mas o Senhor é por nós, o Senhor nos mostra o caminho, o Senhor nos inspira, o Espírito Santo vem sobre nós e o Senhor está sempre. Agora, só que você servir ao Senhor assim tão diretamente, porque o nosso Papa está preso, a gente servir ao Senhor tão diretamente, gente, a responsabilidade é dura, porque se você vai falar com um bispo, por exemplo, o bispo errar e ele errou, você está obedecendo o bispo. Se você não sabe que está errado, a culpa é dele mesmo. Mas se a gente erra aqui, a gente está frito e vai por essa conta para o Senhor. Percebeu o tamanho da responsabilidade? Direto com o patrone, como dizia lá o Padre Pio. Então tem hierarquia sim, continua tendo hierarquia. Uma igreja de 2000 anos de hierarquia, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagradas Escrituras. Bastante hierarquia, né? Certo? Certo, Madre Sofia? De que mandamentos derivam os deveres dos operários, dos comerciantes, dos administradores de bens alheios e outros semelhantes? Os deveres de fidelidade, sinceridade, justiça, equidade que eles têm derivam do 7º, 8º e 10º mandamento, que proíbem toda e qualquer fraude, injustiça, negligência e duplicidade. Certo? De que mandamentos derivam os deveres das pessoas consagradas a Deus? Os deveres das pessoas consagradas a Deus derivam do 2º mandamento, que manda cumprir os votos e as promessas feitas a Deus, uma vez que essas pessoas se obrigaram dessa forma à observância de todos ou de alguns conselhos evangélicos. Então, por exemplo, o religioso, religiosa, verdadeiro, né? Tem aí pelo menos 3 votos, certo? Tem aí o voto de castidade, o voto de pobreza e o voto de obediência. Pobreza, obediência e castidade, enfim, a ordem. Tem gente que tem um 4º voto. Por exemplo, os jesuítas tinham um voto de obediência extrema ao Papa. Para ficar bem claro que eles tinham que obedecer. Então, outros têm outros votos, faz um 4º voto, já vimos santos aqui. Então, é assim, eles têm que seguir esses votos. Ninguém obrigou eles a fazer esses votos. Eles fizeram porque quiseram. São obrigados a seguir esses votos até o fim da vida. É como a gente faz a consagração à Nossa Senhora e depois fala, cansei, não quero mais ser consagrado. Como assim? Acabou de entregar a sua vida, corpo, alma, todas as coisas boas, todos os méritos, tudo, todos os sofrimentos, e depois não quero mais? Ou tem aí um padre mito aí que dava curso errado, ensinava errado para as pessoas consagração. Faz tanto tempo que eu falar isso, não dá oportunidade. Ensinando o pessoal a fazer consagração total a Nossa Senhora, a Jesus por Nossa Senhora. Aquele método do São Luís Maria Grion de Montfort, muitos de vocês já são consagrados aqui. Você vai pegar o livro inteiro de São Luís, você vai pegar o termo inteiro da consagração e você consagra tudo que é seu a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo espiritualmente também, tudo a Nossa Senhora, tudo que é bom, né? Aí o indivíduo fala assim, então, mas tem partes da sua vida que se você não quiser consagrar, você não consagra. Gente, é consagração total. Como assim? É total, é total, é total, é total. Não é parcial. Pensei que é verdade. Se for assistir, tem curso aí. Tem uns aí que dão curso 4, 5 aulas aí, videoaulas. A gente assistiu, é que você não está lembrando. A gente assistiu. Certo? Aí já coloca umas coisas bestas assim, tipo, eu vou consagrar o sexo também. Não. Aí você, na hora da consagração, você fala que você não consagra o sexo. O que é isso? O que é isso? Está falando? Mas que conversa mole é essa? Mas que história que é essa?
Nós estamos falando de mérito, nós estamos falando de sofrimento, nós não estamos falando disso aí, por favor. Mas tenha dó, isso é um absurdo total. O cara que disse que dava curso disso daí, né, de consagração, falar que a pessoa ainda na hora da consagração, da hora que você faz ali a sua consagração, você pode colocar essa observação, menos o sexo. O que é isso? Eu fico revoltado, é muito fake, é muito padre fake nessa igreja por gosto, não tem condições, é revoltante. Que conversa mole é essa? Sabe? É o tipo da coisa que se a pessoa tinha uma dúvida e perguntou para ele devia ter dito para a pessoa em particular, dizer assim, olha, não tem nada a ver, acorda, por favor, o demônio está distraindo você, tá bom? Nós estamos falando de méritos espirituais, de sofrimentos, virtudes, nós estamos falando disso, nós não estamos falando do resto, sabe? Por favor, por favor, mano, não, é desse jeito, padre mito aí, tá? Eu assisti essa videoaula porque eu tinha baixado, quando foi para me consagrar, eu até desisti de continuar assistindo. Falei, isso aqui é porcaria, não tem condição que eu vou aprender aqui. A pessoa já chegou nesse ponto. Depois, quando você chega na consagração, consagro tudo que é meu. Não tem assim observação, não tem OBS, não tem isso. Eu consagro tudo que é meu, minhas mansões não, as minhas mulheres também não, minha fortuna também, mas tudo que é meu está consagrado, menos tudo isso aqui. Então você não está consagrando nada, não se consagra de uma vez, seu porcaria, não se consagra coisa nenhuma. Vai para o inferno de uma vez, que você não quer ir para o céu coisa nenhuma. É mais fácil realmente um camelo entrar num buraco do mar do que um rico entrar no reino do céu. O que falar de um devasso então, que só pensa besteira? Gente, por favor, essa parte sexual, aqui quem é casado, tudo mais, né? Sabe que isso aí é uma coisa que faz parte da vida, gente, mas não pode ser o objetivo nossa salvação. Ou é simplesmente diversão do corpo o tempo inteiro, como tem gente que faz? A vida parece que virou o quê? Um bordel? A pessoa só procura o tempo inteiro satisfação do corpo? É o tempo todo. E aí então é droga, sexo, sem rock and roll, né? E aí bastante bebida, e prazeres, e diversões, tudo isso é o quê? Tem o certo, tem aquilo que é normal, aquilo que é realmente a necessidade do corpo, aquela função para o qual o corpo foi feito, pronto, acabou. E tem o exagero, e a linha que passa por exagero é assim, o normal está aqui, o exagero, é o resto. Todo mais é exagero. Tá? Então a gente precisa ter em mente que tem muita gente dando informação errada, é o que eu falo, mas tem muita gente dando informação errada nessa internet para você na igreja. Tenha cuidado com isso, e o cara está vestido de padre, é o que eu estou falando. Tem que ter muito cuidado com isso, porque as pessoas passam informação errada, deturpam as coisas. Vê bem você fazendo uma consagração total à Nossa Senhora, o indivíduo vir com esse tipo de pormenor, mas tenha dó. Você está entendendo? Então isso aí já é o demônio que fica distraindo as pessoas e usa inclusive o indivíduo para distrair as pessoas também, e é aquilo, né? Começa a ser padre bergoliano, começa a ser relativista e começa a fazer essas coisas. É aquele negócio, né? Dá com uma mão e tira com a outra, né? Está fazendo isso, dá curso de consagração. Então, começa a explicar e depois tira com outra mão, sem contar que é totalmente deficitário em relação... Olha, o curso que eu fiz, a videoaula que eu fiz, são 12 minutos, que é um curso básico de consagração, tem muito mais informação do que 4 horas do indivíduo aí. Porque fica aquele culto à pessoa, blá, 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 puxando sempre para a pessoa, e simplesmente, assim, informação que é bom, muito pouco. Aí é preferível ler o livro, então, se não tem tempo, assistir... num primeiro momento, o curso básico que eu fiz lá, que fiz um baita do estudo do livro, demorei tampão aí, dias, semanas, fazendo um resumo para ficar bem dentro do que o livro estava ensinando, não falar nada errado. Aqui as pessoas, porque tem responsabilidade. Eu não entendo uma pessoa que veste batina e não entende a responsabilidade que ela tem em frente a Deus. Eu não consigo entender. Para mim é uma responsabilidade tão forte, é tão pesado. Eu não estou reclamando, que peso, não é isso. Mas é uma responsabilidade, gente. É uma responsabilidade séria você servir ao Senhor. Pensa que está aqui me apresentando. Fosse me apresentando, montava o Jó Clarinha no lado de capela e fazia teatrinho lá em casa, e como eu fazia antigamente, né? Evangelização ainda. Ou antes, que era só teatro educativo. Tenha dó. Não é isso. Não é isso, é a gente diminuir para que o Cristo cresça, como disse aí São João Batista. É para a gente diminuir o Cristo crescer. Nós não temos nada com isso. Se a gente está aqui porque é empregado dele, servo do Senhor, é só para isso. Certo? Não é para levar as pessoas para nós.
Depois do que o professor Emílio morrer, começaram a falar assim: na hora do funeral teve um sinal no caixão do professor Emílio. Eu levanto na hora, juro que eu levanto do caixão e falo: cala a boca, pode parar com a idiotice aí que não tem nada a ver. Eu aqui no purgatório, vocês perturbando, vai todo mundo pro purgatório junto comigo. E cuidado com vocês, Zezinho, vai pro inferno, está errado aí, ó, acerta o passo. Gente, tenha dó. O pessoal põe todo mundo no altar, muito fácil, não é assim não é assim não. Puxa, vamos estudar mais a vida dos santos e ter responsabilidade. Gente que faz isso não acredita em nada, está servindo de Deus e não servindo a Deus. Então muito cuidado com essas informações furadas. Então o voto é assim, a consagração para mim, leigo, para mim que sou leigo, eu sinto como um voto, porque afinal entreguei minha vida inteira para o Senhor, pelas mãos de Nossa Senhora. A partir daí a minha vida não me pertence mais. Eu simplesmente estou a serviço do Senhor, sou escravo de Maria, escravo de Jesus, sou servo. A partir daí entreguei a minha vida inteira ao Senhor. Certo? Então levo muito a sério, como se fosse o voto de uma religiosa ou de um religioso. Eu levo muito a sério a minha consagração. Seríssimo. Certo? Assim como a Madre Sofia leva seríssima a consagração dela, também a irmã Catarina leva seríssima a consagração dela, assim, os votos, perdão. Assim como a Madre Sofia leva seríssimos os votos dela, e a irmã Catarina leva também a seríssimos os votos dela, a gente aqui leva muito a sério a nossa consagração. Não é assim não, a pessoa achar que pode ir mudando as coisas. Por isso que eu falo, nós estamos na obediência da Santa Igreja de 2000 anos, não começou ontem. Não é eu chego aqui e faço o que eu quero. Essa gente está fazendo o que quer nas paróquias afora por aí. Aqui não, aqui a gente faz o que manda a Santa Igreja, e se não pode, não faz. Essa é a questão, porque depois eu vou me entender com Deus. E sabe por que eu estou falando tudo isso? Porque você também vai se entender com Deus da sua igreja doméstica aí, pela sua igreja doméstica. Então presta atenção no que você está fazendo e aprende comigo que no dia que você estiver sozinho, você vai saber o que você tem que fazer. Está entendendo? É isso, sua responsabilidade é a mesma. Pensa que é muito diferente da minha? Não é. Nós somos igreja doméstica, por isso tem lá o manual do ministro da igreja doméstica, para você aprender mais coisas. A gente vem aqui e estuda com você, que é para você poder então entender, isso posso, isso não posso, dentro do que a Santa Igreja manda. Tá certo? Tem gente que fala assim: professor, que livro que eu compro, professor? Que eu posso comprar? Que o senhor me indica para a minha igreja doméstica? Começa com esse catecismo aqui, ó. Se não tiver, começa com ele. Depois o catecismo romano. Depois você vai comprar também o direito canônico. Não tem para onde escapar. Você vai comprar a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Você tem que ter isso na biblioteca. Tem os livros que a gente tem aqui que a gente lança, Manual da Igreja Doméstica, Manual do Ministro, agora tem um livro novo de confissão, tem as coisas que a gente vai lançando especificamente para a igreja também, para a igreja doméstica. Para você ir se segurando aí, porque no dia que não tiver professor Emílio e Madre Sofia para perguntar, não tem mais internet, o professor Emílio foi preso, martirizado, a Madre Sofia também, o professor Milene também. Aí onde você vai? Você vai, não, o professor Emílio falava para mim, agora vai ser importante ter comprado esse material. E outra, mas no começo aqui nós temos uma parte de estudo, já deixa um caderninho do seu lado e vai anotando, isso é importante que ele falou. É uma aula, gente, é um estudo, Tá certo? Então é isso, gente, levar a sério, porque depois a gente faz assim qualquer coisa, assim, eu estou bem intencionado, então como estou bem intencionado, o que eu fizer está feito, porque o Senhor vê a minha intenção. Não, o Senhor vê a sua preguiça que não foi estudar, não foi atrás da Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagradas Escrituras. É isso que ele faz. Ele vê que você sabia porque eu estou falando que é para ir atrás e você não foi. Então, faça favor, servir a Deus na igreja é uma responsabilidade grande. Mesmo aquele pessoalzinho que vai lá fazer leitura já tem uma responsabilidade grande. Pena que a grande maioria das pessoas não entende isso, porque também não é explicado. Mas eu estou explicando, então agora você já entendeu. Pronto. Terminando aqui. Esse aqui eu vou deixar para amanhã, gente, porque aí é um parágrafo só, mas ele vai precisar de bastante explicação, então não vou fazer um negócio, não vou fazer rápido meia boca, porque merece, conselhos evangélicos merece explicar bem, com detalhe, às vezes é meia página só, mas demora meia hora, então, que a gente vai dando os exemplos, né?